Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui para pensarmos juntos sobre esse desafio do replantio de igrejas. Esse tempo pós-pandemia é sem dúvida um tempo de grandes oportunidades. O livro do Rodney Stark, O Crescimento do Cristianismo, um sociólogo reconta a história, tornou-se um clássico atual relacionado ao crescimento da igreja. Rodney Stark não é cristão, e você termina de ler o livro e pergunta como esse cara não se converteu. Porque ele faz uma análise sociológica sobre as razões que levaram ao crescimento da igreja primitiva. E a análise do Rodney Stark demonstra que a igreja primitiva foi capaz de apresentar novas respostas a um contexto de grande pobreza, violência, vulnerabilidade social e pandemias ao longo do Império Romano. Aliás, a igreja primitiva se deparou com pandemias ainda no seu início, no segundo século, quando entre o século II e o século III, a igreja primitiva teve que lidar pelo menos com duas pandemias que juntas duraram quase 100 anos. Já estamos aí com o coração inquieto porque a gente vem enfrentando uma pandemia global, a pandemia da Covid-19, há pouco menos de 2 anos. E aí eu me coloco no lugar dos plantadores de igrejas, dos pastores da igreja primitiva que tiveram que lidar com uma pandemia que durou 100 anos. Ou seja, houveram gerações de cristãos durante o período da igreja primitiva que só souberam o que é ser igreja em tempo de pandemia. Se nós até hoje não sabíamos o que significa ser igreja em um tempo de pandemia, houveram gerações de cristãos no período da igreja primitiva que só souberam o que é ser cristão em um tempo de pandemia. Acho que no slide seguinte, é o que vocês estão vendo, tem aí a capa do livro do Rodney Stark, O Crescimento do Cristianismo, um sociólogo reconsidera a história. E o Rodney Stark demonstra como a igreja primitiva cresceu percentualmente de um traço para mais de 65% da população do Império Romano em um período de 100 anos durante as pandemias. E a razão para isso foi a extraordinária compaixão demonstrada pela igreja primitiva durante o período pandêmico. Eu creio que os dias que vivemos hoje em meio à pandemia da Covid-19 são uma tremenda oportunidade para a igreja de Cristo, assim como foram os dias pandêmicos enfrentados pela igreja primitiva. Aliás, não apenas pela igreja primitiva, pelo movimento wesleyano na Inglaterra do século XVIII, pelos reformadores no século XV. Pandemia não é algo novo para a igreja de Jesus Cristo. Aliás, historicamente, as igrejas sempre cresceram e floresceram em meio à pandemia, graças ao seu compromisso compassivo e missional, movido pelo amor de Cristo. Quando nós falamos em replantio, do que nós estamos falando? Essa palavra vem da agronomia. E ela é usada para situações em que, após o plantio de mudas, a terra ou o clima passam por mudanças muito severas que requerem que as mudas sejam replantadas. Me parece que o que aconteceu com o nosso país e o nosso mundo em meio à pandemia da Covid-19 é algo muito parecido com esses processos mais rigorosos que forçam a necessidade de replantio de mudas. O mundo mudou. Isso é óbvio e nós já ouvimos isso incontáveis vezes. O mundo mudou. O que nós tínhamos em março de 2020 não volta mais. Nós estamos em um novo solo. Um solo que foi descrito por Faryad Zakaria, creio que no slide anterior é isso mesmo, Faryad Zakaria, da seguinte maneira:
que começou como um problema de saúde na China se tornou uma pandemia. Mas isso foi apenas o começo. A crise médica levou ao bloqueio simultâneo de todos os negócios do mundo inteiro. E o resultado foi uma grande paralisação, a cessação da própria economia, por alguns parâmetros. E o repórter da CNN, Fareed Zakaria, continua: os danos econômicos dessa pandemia já rivalizam com os da Grande Depressão. As consequências sociais e psicológicas, medo, isolamento, falta de objetivo, podem durar ainda mais tempo. A Covid-19 mostra ter efeitos profundos e duradouros em cada um de nós. De fato, economistas afirmam que os danos causados aos mais pobres pela pandemia da Covid-19, pelas consequências econômicas da Covid-19, devem perdurar por pelo menos 10 anos. Ou seja, levará pelo menos 10 anos para que a economia volte ao status que ela tinha em março de 2020. Além disso, diversos estudos combinados demonstram que o tremendo impacto emocional e psicológico da pandemia ainda está por ser visto. Houve, de fato, um grande investimento em vacinas, em tratamentos, na abertura de hospitais de campanha, mas o impacto emocional de uma tragédia humanitária, da proporção dessa pandemia que levou ao falecimento de mais de, já se fala em 650 mil brasileiros. O impacto emocional e psicológico dos isolamentos aos quais a sociedade foi submetida, o impacto sobre as crianças que ficaram sem aula durante 2 anos. Tudo isso, dizem muitos estudos e diversos especialistas, está represado. E nós vamos lidar com isso nos próximos anos. Portanto, o mundo mudou, o solo mudou. E se nós queremos plantar, pastorear e revitalizar igrejas neste mundo pós-pandemia, nós vamos precisar de uma ação intencional de replantio. E esse é o objetivo do nosso fórum. Não se trata apenas de reabrir os cultos públicos. Não se trata apenas de voltar para o culto presencial. É muito mais profundo que isso. É como se nós estivéssemos plantando de novo as igrejas que nós pastoreamos. Tim Keller, uma das maiores autoridades em missão urbana, em igreja local do mundo inteiro, fez a seguinte afirmação ainda em maio de 2020, em uma live com Francis Collins. Esse replantio, diz o Keller, vai exigir um tremendo foco nas pessoas fora da igreja. Você não pode ignorá-los. Você tem que dizer quais são as necessidades do nosso bairro. Em segundo lugar, é preciso uma tremenda concentração sobre quais são as necessidades das pessoas dentro da igreja. Você não pode simplesmente executar programas, projetos, eventos, congressos, não. Sabe, chegar lá e pregar o seu sermão, sacar o seu salário, diz o Keller. Você tem que atender às necessidades de dentro, você tem que atender às necessidades fora, e você também precisa ser inovador. E ele continua: você tem, como plantador, como pastor, como pastora, plantadora, você tem que estar pensando sobre a nova situação e como é possível maximizar as oportunidades que vêm desta nova situação.
Como minimizar as desvantagens? É assim que se planta uma igreja. E, infelizmente, palavras do Tim Keller, acho que todas as igrejas terão que ser replantadas. Essa semana eu conversava com o pastor, ele dizia, por que um fórum sobre replantio? A minha igreja não fechou na pandemia. Mas não se trata disso. Se trata do desafio de que todas as igrejas precisarão ser replantadas. E todos nós vamos ter que dizer como atendemos às necessidades dentro, fora e como respondemos a essas mudanças. Porque há uma grande chance de testemunhar da presença do reino e da realidade de Jesus nesse tempo. Pastor líder, você que participa online na sua casa, talvez com uma folha de papel, um caderno, você que está aqui, eu escreveria aí. Se eu tivesse um papel na mão agora, eu escreveria, primeira linha, como eu vou atender às necessidades dentro? Quais são as necessidades que você percebe dentro da sua igreja? Os membros da sua igreja, das famílias com quem você trabalha. Segunda linha eu colocaria, como eu vou atender às necessidades fora? Quais são as necessidades que você percebe fora, no bairro em que a sua igreja está, na comunidade que vocês servem? Terceiro, como vamos responder a essas mudanças? As mudanças foram rápidas, foram avassaladoras, mas elas não aconteceram na mesma velocidade e no mesmo impacto em todos os bairros. Em cada lugar essa mudança acontece de um jeito diferente. Como isso está se dando no bairro em que você serve? Quarto, quais são as oportunidades, seria a quarta linha, quais são as oportunidades que Deus tem nos dado para testemunhar da presença do reino e da realidade de Jesus na nossa cidade? Eu fiz uma pesquisa com vários pastores e líderes para escrever o meu capítulo no livro A Igreja do Futuro e o Futuro da Igreja. Você que está aqui conosco pode adquirir o seu exemplar, está disponível também no site da Ultimata, é um livro que embasa aí o nosso fórum de hoje. E a grande pergunta foi, eu fiz duas perguntas para os pastores. Primeiro, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no seu ministério? Nos últimos 12 meses, 18 meses. Várias foram as respostas. Dificuldade de pastorear os membros à distância, lidar com a impossibilidade de fazer os eventos, ações que nós fazíamos antes. Um pastor colocou assim, ensinar a igreja que a igreja não está fechada, é só o prédio que está fechado, mas a igreja continua em missão. Pensa aí quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesses últimos 20 meses. A segunda pergunta que eu fiz foi, qual a maior lição que você aprendeu na pandemia? Foram respostas muito interessantes, como por exemplo, a necessidade de oração e dependência de Deus. Que na verdade o que importa menos são os programas, os projetos e eventos. O que é mais necessário, o que mais mobiliza e alcança o coração da igreja são os relacionamentos. Não é sobre eventos, é sobre relacionamentos. Qual a maior lição que você aprendeu nesse período de pandemia? Será que você parou para refletir sobre isso? Uma pesquisa feita pelo Invisible College, com 270 igrejas no Brasil, identificou diversos desafios. Eu queria, não vou nominá-los aqui, mas eu queria que você pudesse anotar quais são os seus próximos desafios aí nos próximos 6 meses. São os maiores desafios nos próximos 6 meses. Relacionados a planejamento, relacionados a atividades ministeriais. Quais são os seus maiores desafios? Essas são perguntas fundamentais no processo de replantio. Enquanto pesquisava e estudava sobre esse tema, eu percebi 4 movimentos fundamentais se nós queremos replantar as nossas igrejas de forma efetiva e relevante em nossas comunidades. Eu quero partilhar rapidamente esses movimentos com vocês e nós vamos conversar sobre vários deles ao longo dessa tarde. Primeiro, o movimento do replantio. Compreender a nossa identidade como igreja e voltar ao essencial. Quem somos? Como vamos crescer? O que Deus nos chamou para fazer na comunidade em que Ele nos inseriu como igreja?
Talvez uma das melhores coisas que você pode fazer como líder agora é levar a sua igreja a reflexão mais profunda sobre o que é a igreja, qual é a identidade da igreja, qual o papel da igreja, para que a igreja existe. Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso agora, no livro você vai encontrar mais detalhes, mas as consultorias que trabalham hoje com organizações pós-pandemia dizem que essas são as 3 perguntas mais importantes para uma organização que deseja florescer pós-pandemia. Mas eu pergunto a vocês, não são elas perguntas extremamente bíblicas? Quem somos? O que Deus nos chamou para fazer? Como vamos crescer? O segundo movimento do replantio é redescobrir a nossa comunidade, redescobrir o nosso bairro, redescobrir a nossa cidade. Ou seja, nós precisamos andar pela cidade como Jesus, movidos de íntima compaixão, percebendo as dores e as necessidades da pessoa lá fora. Robert Linton, o famoso pesquisador de missão urbana, dizia que um dos maiores passos que um líder urbano pode fazer é andar pelo bairro, orando e perguntando a Deus: Senhor, me leve aonde eu não fui ainda. Senhor, me mostre o que eu não vi ainda. Nessa pandemia, a partir do diagnóstico que nós fizemos em uma região empobrecida de Natal, uma igreja com 8 membros descobriu toda uma área da sua comunidade com pessoas vulneráveis e se lançou em ações como segurança alimentar, construíram uma casa para uma família, estão pastoreando aquelas famílias. Toda uma nova frente missional se abriu para aquela igreja a partir do momento em que ela decidiu fazer não apenas uma boa exegese bíblica, mas uma exegese da sua comunidade. Terceiro, repensar os modelos de liderança. E essa é a capa de uma revista de negócios do Brasil, muito conhecida, lida por empresários, lida por pessoas do mercado. E ela trouxe, em meio à pandemia, uma matéria muito interessante, com a seguinte pergunta: de qual líder precisamos agora? Você pode procurar essa pesquisa, e no livro eu falo um pouco sobre ela, mas basicamente as 2 marcas de um líder fundamentais nesse momento, de acordo com a pesquisa da Você S.A., são compaixão e capacidade de trabalhar em grupo. Ou seja, liderança não centralizadora, liderança que mobiliza as pessoas, liderança participativa. Esse é um modelo de liderança que nos é fartamente apresentado nas Escrituras. Ao pensar em uma liderança compassiva, nós podemos pensar no bom samaritano, que ao ver um homem caído no meio do caminho, foi movido de splagniste, uma palavra que é tão forte em grego, não tem equivalente em português, é traduzida para nós como compaixão. Algo se parte dentro do samaritano, ele não consegue só assistir, ele precisa agir. Compaixão. Quando pensamos em liderança participativa, nós podemos pensar em textos como Efésios 4. Qual o papel dos pastores e líderes? Equipar o povo de Deus para a missão de Deus no mundo. Por fim, quarto e último movimento de replantio. Repito, esse conteúdo está todo mais detalhado no livro. É o engajamento na integralidade da missão de Deus. E quando eu falo em missão integral, eu estou falando da demonstração do Evangelho e da proclamação do Evangelho, do evangelismo e da ação social como as 2 partes de uma tesoura, ou como as 2 asas de um avião. Muitas igrejas locais se envolveram em iniciativas de compaixão, de entrega de cestas básicas, projetos emergenciais em suas comunidades. Isso foi lindo durante a pandemia. Mas nós precisamos evoluir para outros níveis de ajuda. Em um mundo, em um país em que mais de 100 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar, em um país que sofre com os efeitos emocionais da pandemia, psicológicos da pandemia, nós precisamos evoluir para outros tipos de ajuda. E há pelo menos outros 3 tipos de ajuda. O serviço, que é quando nós nos envolvemos para melhorar as capacidades, aprimorar as capacidades da comunidade, com qualificação profissional, com projetos de geração de renda. O desenvolvimento, que é quando mobilizamos a comunidade para trabalhar em seu próprio favor, em prol da sua própria comunidade, que tratamos as causas dos problemas e não apenas as consequências.
e o advocacy, quando nós participamos como voz profética, defendendo os direitos daqueles que não podem se defender. Nós precisamos evoluir para outros tipos de ajuda. Se a entrega de cesta básica é dar o peixe, eu diria que o serviço é ensinar a pescar, e o desenvolvimento e o advocacy significa organizar a comunidade para montar uma cooperativa de pesca, para melhorar as políticas públicas em relação à pesca. Então, nós precisamos dar esse salto gigante da emergência para o desenvolvimento. Se nós queremos causar um impacto nos próximos 10 anos, tão afetados pelos efeitos da pandemia. Por fim, eu acredito, meus irmãos, que nós necessitamos de coragem e de criatividade. Os desafios que nós vamos enfrentar no replantio de nossas igrejas são imensos e muitos deles inéditos. Mas podemos abraçá-los, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. Coragem para atuarmos de formas criativas e novas, respondendo aos desafios que estão diante de nós. Movidos pelo amor de Jesus e de maneira equilibrada, promovendo o autocuidado nosso e daqueles a quem servimos. Eu creio que o tempo pós-pandemia pode ser o tempo de maior oportunidade das últimas décadas para a igreja brasileira. Se nós nos engajarmos intencionalmente nesses 4 movimentos: voltar à nossa essência, conhecer a nossa cidade, a nossa comunidade, repensar os nossos modelos de liderança para uma liderança mais servidora e participativa e compassiva, e nos engajarmos amplamente, intencionalmente na agenda de Deus, que é integral para a nossa cidade. Amém? Eu quero orar com vocês sobre isso. Obrigado, Pai, por esse tempo de fórum, obrigado por esse momento especial de reflexão. Ajuda-nos a pensar de forma prática ao longo dessa tarde. Use o teu servo Ricardo, teu servo Zé Marcelo, teu servo Renildo, os irmãos que vão estar aqui, Deus, o Marcos Mendes, o Alcimar, todos os outros aqui no painel. Tenhamos uma tarde de excelentes reflexões, de muita inspiração, e que o teu nome continue sendo exaltado, glorificado, que vejamos um movimento de compaixão, de serviço, de missão transformadora em nossas comunidades, através de nossas igrejas locais. Coragem o coração do meu irmão, da minha irmã, plantador, plantadora, pastor, pastora, líder, enquanto abraça os desafios desse momento, e ajude-a a sair daqui com direções claras quanto aos próximos passos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.